Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre e Senhor Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para esse nosso encontro de bons propósitos. Que os nossos ouvintes se disponham a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que consola e eleva, porque esclarece. Faze luz no nosso entendimento, Divino Amigo. Dá-nos condições de alcançarmos também aqueles irmãos nossos que, jungidos aos interesses imediatos do mundo das formas, ainda se mantêm distanciados dos sublimes ensinamentos do teu Evangelho. Que o aprendizado se nos faça possível, a nós, humílimos aspirantes, acredores da tua misericórdia. Caros internautas, o nosso fraternal abraço. Meu abraço fraterno também a você, Nara Carlone, que se nos faça a assistência de Jesus, tal como você pediu na oração de abertura do nosso Sementeira Cristã de hoje. Este é um programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. É hora de Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 285, a pergunta: no mundo espiritual, os espíritos se reconhecem por terem estado juntos na face da Terra? O filho reconhece o pai, o amigo? A resposta: sim, e assim de geração a geração. Hoje, a sessão que atende a perguntas dos ouvintes atenderá ao nosso prezado ouvinte Cássio Luiz Paranhos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para todos tomarem conhecimento do teor da sua pergunta, vamos enunciá-la. Porque há certos casos em que, em algum momento, a gestação se frustra, se interrompe. Pode haver aí algum comprometimento do espírito que determine a interrupção da gestação para que ele não venha a nascer? Meu caro Cássio, vamos aguardar um pouquinho. Teremos a resposta no final deste programa. Meus estimados internautas, se toda a humanidade sofre por conta de uma pandemia, há aquela parcela da mesma sociedade que experimenta maior sofrimento ainda. É que essa parcela, da qual qualquer um de nós pode estar fazendo parte, porque todos habitamos o mesmo planeta, que é de expiação e provas, recebe um chamamento que abrange a todos em níveis diferentes, segundo o grau de comprometimento de cada um ante as leis da natureza, que são nada mais, nada menos que as leis de Deus. Haveremos de convir que se trata mesmo de uma questão de gradação do referido chamamento.
E se não somos capazes de perceber a suprema justiça, é porque não temos ainda nível de intelectualidade e moralidade capaz de instrumentalizar-nos os sentimentos. Simplesmente não nos damos conta de que, se não nos lembramos de havermos cometido graves transgressões contra as leis divinas, é que o fizemos nas vidas passadas, razão de estarmos aqui gozando de misericordiosa concessão na oportunidade de repararmos o mal que fizemos. Se nas repetidas reencarnações pelas quais já passamos tivéssemos aproveitado a divina chance de nos redimirmos de nossas pesadas culpas, a ponto de nos depurarmos como convém, estaríamos habitando um planeta feliz no qual o termo sofrimento seria simplesmente desconhecido. Eis aí a contra-argumentação que deve ser caridosamente apresentada em favor daqueles nossos irmãos que recalcitram na ignorância da Suprema Justiça, insistindo em afirmar que se lembram muito bem de jamais ter feito mal em toda a sua vida. Vejam que estamos falando de culpa do indivíduo diante das leis de Deus. Mas é sempre desejável que tratemos do assunto culpa com muito cuidado, porque muitos de nós nos julgamos sem pecado. É verdade que há alguém capaz de afirmar que eu tenho culpa? Ou como bem o trata a doutrina espírita, que prefere o uso dos termos transgressão, infração às leis de Deus. Negamos carregar culpas, insistindo que não temos qualquer comprometimento ante as leis divinas. E ainda carregamos no verbo para dizer: eu me lembro muito bem que desde criança jamais fiz mal a alguém. É quando devemos lembrar aos nossos queridos ouvintes o quão é importante o conhecimento do Evangelho que, além de nos informar de forma conclusiva que somos mesmo culpados de encarnações anteriores e, quiçá, desta mesma encarnação, nos redime do passado, porque faz luz na nossa consciência. O assunto vai continuar, mas agora um parênteses para o nosso momento musical para reflexão. De Marcos Canduta e Jaime Togores, Adail Couto canta Nascido para Amar. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Ama, prepara a alvorada, caminha em nossa estrada, nos mostra a direção. Chega, consola o triste e o fraco, reparte teu pão farto, anima o coração. Surgiu há muito uma estrela em Belém, desceu à terra a esperança também. Um rei que nasce sem ouro ou requintes, seu berço uma manjedoura bem simples. Fala do alto da montanha, que o som do belo canto sustenta o interior. Perdoa a nossa fúria insana, que um dia ainda ofereço a ti o meu amor. Surgiu há muito uma estrela em Belém,
desceu à terra a esperança também. Em todo lugar o seu rosto, sua luz, o seu Natal, o seu nome, Jesus. Meus caros, o Evangelho se conjuga com as luzes da ciência se considerarmos que o verdadeiro cientista, até o mais ortodoxo deles, nada mais faz do que operar o descortínio das leis da natureza, numa conclusiva confirmação de que, mais cedo ou mais tarde, eis que estaremos todos juntos visualizando naturalmente as mesmas leis, mesmo que ainda não levem em conta que são exatamente as leis de Deus. E porque são as leis de Deus, quanto mais o cientista avança no conhecimento delas, mais ele se aproxima do Criador. E é por isso que num planeta como o nosso, de provas e expiações, quando todos se preocupam com um mesmo problema, como o da pandemia do coronavírus, por exemplo, uns mais atingidos, outros menos, ninguém se premia pela liberdade de ação, mesmo que não se sinta confinado por qualquer abalo à saúde. É que, além do sentimento de transferência, de empatia, uma sociedade como a nossa, racional, dotada de inteligência, é movida também por um fator nem sempre perceptível para muitos, chamado consciência. Aqui faz-se necessário considerarmos que a humanidade terrestre, como tudo no universo, tem também o seu padrão vibratório próprio. O planeta tem o seu padrão vibratório. E dentro desse padrão global predominante, temos cada povo, cada comunidade, cada indivíduo, a sua faixa vibratória particular, individual, tudo segundo o nível de moralidade de cada grupo e de cada indivíduo. E é aí, meus caros irmãos, que está o fator interativo que nos aumenta o compromisso com a verdade difundida por Jesus. Eis aí o fator interativo, a carga psíquica, o resultado das implicações dos pensamentos coletivos ou individuais para que a cobrança se faça implacável sobre cada um de nós, sem exceção, no sentido de atendermos ao divino chamado para o necessário conhecimento das leis que nos regem a vida universal, as quais devemos nos harmonizar. E é aí que entra o que nos diz Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, lembramos que a doutrina espírita tem a sua proposta de ação no cumprimento das recomendações do Mestre Maior. E veja, se o Evangelho de Jesus se funda no amor e na caridade, o Espiritismo se funda no Evangelho de Jesus. E onde está a base na qual devemos buscar a ponta do fio da meada para avançarmos em conhecimento e nos livrarmos dessa pandemia que nos impõe tanto sofrimento e perdas de vidas? Está no amor, meus caros. E isso é motivo bastante para, nesta oportunidade, abordarmos aspectos dos ensinamentos do Divino Mestre que falarão justamente desse nobre sentimento, essa virtude que ainda carece de ser desenvolvida no seio da humanidade terrestre e razão das nossas angústias. Sim, esta mesma humanidade que, por conta de uma terrível pandemia, experimenta um terrível constrangimento em variados ângulos de suas relações, atividades, sentimentos e emoções. E quando se fala em Covid-19, em coronavírus, em pandemia, é preciso que consideremos que se fala não de causa, mas de consequência. Quer dizer,
de resultado de algum agente infrator de princípios morais, no caso, a nossa própria maneira de pensar e agir. Agimos sem amor, pensamos sem amor. Por isso, caros companheiros de jornada evolutiva, a parcela humana de boa vontade há de conclamar a todos. Vamos assumir o nosso compromisso individual, que é intransferível. Precisamos todos e cada um saber que, ainda que falem em interesses econômicos e políticos, nos expedientes que dizem indispensáveis ao combate à pandemia, não é apenas às autoridades que compete a busca e aplicação dos meios de combater o mal. Com certeza, nem é preciso pensar muito. A cada um de nós cabe repensar a própria conduta no cotidiano das nossas vidas, perguntando a nós mesmos se a pandemia e mesmo o seu agente causador, esse vírusinho quase invisível, não estão aí por conta das pesadas emanações mentais de uma sociedade orgulhosa, ambiciosa e materialista. Então, se o que nos falta é amor, precisamos de evangelho, precisamos de Deus, de Jesus. Precisamos de dar guarida em nosso mundo íntimo à ação dos espíritos benfeitores, dos emissários do Divino Amigo. E veja que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, sob o título Amar o Próximo como a Si Mesmo, tem na lição desse nome a necessária propagação do ensinamento maior. Dependendo, é óbvio, de que nos despojemos do preconceito e lhe demos a devida atenção. É em função dessa grande verdade que todos deveríamos ler com muita atenção o referido capítulo como maneira eficaz de nos condicionarmos à nobreza desse remédio eficaz chamado amor. E aqui ressaltamos novamente que é fundamental que os ditos líderes religiosos, as religiões, o povo, reunindo-se onde quer que seja, estudem o Evangelho de Jesus. Que se reúnam nos templos, em casa, nas praças públicas. E que a atenção de todos se voltasse exclusivamente para o Novo Testamento, e cada um dos que aurissem conhecimentos do Evangelho se desse ao trabalho de continuar sua divulgação, especialmente assentando-se sobre o conteúdo de o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a partir dali estariam divulgando os ensinamentos cristãos de forma a ter resumido todo o conhecimento das leis supremas com a vantagem da simplicidade e da inteligibilidade que lhes são próprias. Os ensinamentos de Jesus, assim como a doutrina espírita que os revivesse, é a versão nova, simplificada e de entendimento facilitado de tudo o mais que contenha os livros santos. Traduzem ao homem tudo à maneira de guia a conduzir-nos, porque a base é a lei do amor. É isto. Assim, estaria garantido que ninguém se arvoraria no direito de falar de religião, mas de evangelho, dos ensinamentos de Jesus, de maneira a respeitar todas as crenças e consciências. Lembremos que o Mestre não pregou nenhuma denominação religiosa. E nem que a verdade seria propriedade exclusiva de alguns. Nova interrupção no tema central de hoje, agora para o nosso momento musical mediúnico. Autoria de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Rizzini, na voz de Silvia Maria, Madalena. O Evangelho narra esta cena, Cristo afastou da Madalena
É fundamental que nos dediquemos com mais empenho a fazer luz nas consciências. Se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, isto é, sigam os meus ensinamentos e se tornarão efetivamente felizes, não incorreríamos em qualquer risco de cometer infração às leis divinas. Eis aí a realização da felicidade verdadeira. Todo o canal de divulgação da luz do Evangelho, Eurípides, deveria lembrar a todos que só nos fazemos infelizes porque infringimos aos desígnios da lei de amor, das leis de Deus. É verdade, Nara. Se em nenhum momento de nossas vidas, presente e passadas, tivéssemos cometido qualquer infração aos princípios das leis de Deus, não estaríamos hoje sofrendo nem problemas de ordem física nem espiritual. Mas para isso é preciso que nos deixemos tocar pela sensibilidade ou pela ânsia da curiosidade que nos levaria a estudar, pesquisar, aprender. O espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, disse que a evolução do espírito faz-se equilibrando-se por duas asas, a do sentimento e a do intelecto. Podemos dizer que há dois fatores a nos propelirem no rumo da evolução moral, isto é, da claridade eterna. Um é a curiosidade, o outro o sofrimento. Todos hão de saber perfeitamente do que se trata. É uma fórmula que podemos explicar utilizando uma expressão simples demais para não ser entendida. Um dos fatores é a curiosidade, que Deus nos concedeu nas teias da razão, da inteligência, para interessarmos pelo estudo, pela investigação das coisas. Esse fator nos atrai para a luz, para o entendimento das leis da natureza, que são as leis de Deus. E quanto mais esclarecidos sobre as coisas divinas, mais nos tornamos melhores. E é bem mais confortável evoluirmos pela curiosidade, não é verdade, Nara? Com certeza, porque o outro fator nos empurra para melhorarmos, mas ele é sofrido, profundamente desconfortável, do ponto de vista físico e moral, porque ele se chama dor, sofrimento. E você acha que o Espiritismo, enquanto ciência e filosofia, tem no seu bojo uma maioria espírita inata que já tenha nascido de família espírita, portanto, já com muito conhecimento? Não, ainda não. Os que até o presente se tornaram espíritas, o tornaram por necessidade de livrar-se de algum tipo de sofrimento. É com razão que você disse há pouco que o melhor é nos deixarmos mover pela curiosidade. Isto é, juntarmos aos grupos de estudo e dedicarmos-nos à investigação das leis da vida a partir daquilo que nos ensinara Jesus. E era tão escasso o número de quem viesse a dedicar-se a aprender o Evangelho que o próprio Jesus disse que o que ali era ensinado, infelizmente, só o era para os que tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ficou muito claro porque Jesus, na sua sabedoria e misericordiosa vontade de que lhe seguíssemos os passos, afirmou que ele era o caminho para que chegássemos ao reino de Deus, isto é, da felicidade efetiva. E a verdade? A verdade, é óbvio que se tratava de uma afirmação dispensável, até porque não é necessário investigarmos muito para concluirmos que tudo quanto Jesus fez e disse jamais se afastou da verdade absoluta. Ademais, como base de sua verdade está a verdade eterna, que é tudo quanto constitui a estrutura funcional de suprema justiça e sabedoria, são as leis do universo, que são infinitas em todos os sentidos. E ouso adiantar para dizer
que a vida a que ele se referiu é a vida feliz, em abundância, eterna, a vida do espírito em estado depurado, não a vidinha de apenas alguns anos, que é o quanto dura um corpo destinado às experiências na seara física. Uma vida que nos requer mais compromisso com o futuro, porque ela não acaba. Que nos dá a certeza de que tudo se transforma, mas o espírito continuará sempre a requerer que se haja corretamente para recolher aquilo que o faça feliz, porque a colheita do que se semeia virá depois. E nos lembrou ele: não se colhe uvas dos espinheiros. Justamente no caminho que ele nos indicou está uma recomendação que nos parece inarredável. Ele nos disse com toda a clareza possível: amareis vosso próximo como a vós mesmos. E aí está implícita a fórmula infalível. E ao dizer que devemos amar o próximo como a nós mesmos, com esta expressão, como a nós mesmos, estava deixando bem claro que, conquanto seja preciso que aprendamos a nos amar a nós mesmos, o sentimento de amor já é em si inerente ao ser racional. E esse amar a nós mesmos, Euripides, deve ser a fórmula infalível para conseguirmos amar os outros. É impossível alguém amar os outros se não ama nem a si mesmo. Está fora de questão. Quem não ama a si mesmo, não ama ninguém. É então, meus irmãos, que passamos a nos sentir compelidos por uma força extraordinária a nos dedicarmos ao estudo do Evangelho de Jesus e sabermos qual a conduta a adotarmos para alcançar as virtudes do céu. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Cabe aqui, meus caros, uma olhadinha no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que, como todo o corpo da doutrina espírita, revivesse o Evangelho de Jesus. Ele começa por informar-nos que os fariseus, tendo sabido que Jesus tinha feito silenciar os saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, dirigiu a ele a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E o que o mestre respondeu? Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. E está lá no registro do Novo Testamento. Este é o primeiro mandamento. E eis o segundo: amareis vosso próximo como a vós mesmos.
toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Ainda que nada existisse, meus irmãos, nenhum livro, nenhum texto escrito ou falado à disposição do homem que o ensinasse como proceder, Jesus teria dado a chave da solução dos problemas humanos. Ensinou que existe uma máxima que deve ser observada em todas as situações. Além de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, recomendou ele que fizéssemos aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Essa recomendação, esse ensinamento, afasta todas as dúvidas para não deixarmos de fazer o bem. Alegarmos que não fazíamos o bem porque não tínhamos lido nada que nos tivesse ensinado como fazê-lo, ou mesmo se devêssemos fazê-lo, seria, no mínimo, um absurdo. É como ele confirmou, falando-nos simplesmente: lembre-se de que existe uma lei chamada causa e efeito, ou a cada um segundo as suas obras. A menos, Eurípides, que a pessoa não deseja que ninguém lhe faça o bem. Mas, Nara, não existe quem não queira receber o bem. E tem mais. Aquele que se recusa a fazer o bem é quem mais reclama do bem que não recebe. Então, é preciso que lembremos, até porque está no Evangelho, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o entendimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado pelo indivíduo. E está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, a lei do amor substitui o personalismo pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Perfeitamente. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, a sua sonoridade fez estremecer os povos. E depois vem a segunda palavra, que é pronunciada pelo Espiritismo. E ela é elevada à conta do alfabeto divino. Estais atentos, porque esta palavra ergue a pedra do túmulo vazio. É a reencarnação, que triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual e moral. É que não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da miséria. E diz o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo que toda riqueza futura depende do labor do presente, e mais do que bens terrestres, levar-nos-á à gloriosa e sublimada felicidade. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. É hora de... Em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento da sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência,
romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil, história. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da Biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e elevação dos corações, instruindo e consolando. Disque 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem dirigida aos seus queridos familiares, especialmente à sua mãe, pelo espírito de Yolanda Carolina Dílio Vilela, por meio da caridosa psicografia do nosso sempre lembrado Chico Xavier, e contida no livro Enxugando Lágrimas. Yolanda se diz ainda muito dependente do carinhoso tratamento que lhe dispensam parentes e amigos bondosos que a antecederam na transferência dimensional, e pede fortaleza por parte de sua mãe e de todos os seus familiares, porque as bênçãos de Deus não nos faltam nunca e garantem aos que se amam a perene união. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mamãe, querido papai, meu querido João Batista, Deus abençoe a todos nós. Estou ainda quase sem forças, quase como no instante em que me levantei de mim mesma, depois de me haver erguido à maneira de uma criança. E venho, querida mãezinha, não apenas atraída por seu carinho, mas trazida na corrente de suas petições e de suas lágrimas. Peço agora com mais insistência, não se entristeça, ajude-me com aquela fortaleza que seu espírito nunca havia esmorecer. Perdoe-me o seu coração e o coração de meu pai, se voltei tão às pressas à vida que me convidava às grandes renovações. Tenho o reconforto de afirmar-lhes que não provoquei o choque do Opala. Pensei que pudesse fazer uma ultrapassagem pacífica, habituada a que me achava avisar dimensões e examinar caminhos de relance. Mãezinha, não julgue que sua filha pudesse, por um instante só, enfraquecer-se na fé, a ponto de buscar a desencarnação voluntária. Dias antes, me sentia em nossa casa como quem trazia a cabeça e as mãos crescidas. Não sabia o que se passava. Inclinei-me a refletir sobre mediunidade, mas somente aqui vim a saber que estava sendo preparada com carinho para a volta. Tudo, mamãe, foi muito rápido.
um choque difícil de descrever. E depois, aquela ideia de que o desmaio era natural e inevitável. Um sonho agitado por pesadelos, porque a gente não se despede do corpo sem desatar muitos laços e nem se desliga com muita facilidade do ambiente querido em que se nos desenvolveu a experiência familiar. Quando acordei, porém, escutava seus apelos, suas perguntas, suas aflições e suas lágrimas, em forma de palavras e sons que me ecoavam por dentro do coração. Senti-me perdida, como quem se reconhece num hospital que não pediu e nem esperou. Os conhecimentos que trazia comigo me foram valiosos, porque era justo que eu a chamasse aos gritos, manifestando minha estranheza em altas vozes. Mas quando vi o tio Orlando, com aquele rosto sereno, a fitar-me, ele que partira, antecedendo-me na vida espiritual, creio por 11 meses, compreendi tudo. Achava-me como ainda me encontro numa instituição de refazimento em que o amigo maior é o Padre Antônio, direi Antônio Preto, de quem ouvira tantas vezes falar. Acolheu-me com brandura e soube que estávamos todos numa casa de socorro espiritual de urgência, fundada junto a Bebedouro pelo sacerdote Francisco Valente, que nos deu tanto amor na formação do recanto em que Deus enviou a felicidade para morar conosco. Lutei muito, querida mamãe, porque não é fácil deixar a existência no lar, nem mesmo quando temos aquele ideal de estudar a vida em outros planos e em outros mundos, que sempre me marcou as ideias de menina voltada para os assuntos do espírito. Rogo dizer à nossa do Carmo e às amigas que a morte me apareceu na condição de uma benfeitora e que não fui eu quem lhe bateu às portas. Mãezinha, a senhora sabe que suicídio não constava de nossos propósitos, isto é, dos meus. Páginas de amor e ternura, meditações sobre a vida espiritual que eu tenha escrito, sabe nosso querido João Batista, que eram pensamentos soltos, nos quais, muitas vezes, me sentia sob influência mediúnica. Rogo ao querido irmão auxiliar-me com seu encorajamento e fé em Deus. Joãozinho, meu irmão, estamos no tempo dos nossos testemunhos de confiança em Deus. Estude e siga em frente. Sua irmã não morreu. O que sucedeu foi mudança de lugar e de clima, sem transformações em nosso amor de irmão, que se tanto e que, com a bênção de Jesus, prosseguiremos unidos. Mãezinha, agradeça suas preces e as orações dos familiares, sem me esquecer dos pensamentos de amor da vovó Carolina e da tia Geni em Viradouro. Aqui tenho encontrado muito amor, através de gestos de proteção que não plantei. Nossos irmãos do grupo do Calvário do Céu estão irmanados aos outros, aqueles que, sob a proteção de São João Batista, distribuem socorro e bondade sob os nossos céus. Mamãe, perdoe sua filha, se minhas ideias pareciam por vezes extravagantes. Eu sei que a sua ternura tantas vezes silenciava para que a sua Landa estivesse crendo em sonhos e realizações distantes da verdade que impera na vida. E me lembro dos seus olhos expressivos a me falarem sem palavras de suas preocupações por mim. Creia, mamãe, que não vim para cá
trazendo afeições maiores que as nossas. Você, Papai João Batista, Maria do Carmo e os nossos. Parece que a gente mais jovem, quando sai da terra de repente, na maioria dos casos, parece considerada como sendo pessoas que se afastam do mundo por desilusões e desenganos. Mas não é assim. Existem leis a que não conseguimos fugir. Cada qual na terra dispõe de uma cota de tempo a fim de fazer o que deve. A parcela que a vida me reservava era curta, mas tenho a ideia de que tive os melhores pais da terra e os melhores irmãos, porque recebi todos os recursos para realizar em mim as construções espirituais que pude. Dizer obrigado é tão pouco, mas digo a si mesmo: obrigada, mãezinha, por seus braços que me guiaram na vida, por seus sacrifícios por mim, pelas orações que aprendi nos seus lábios e que as teorias do progresso humano não me fizeram esquecer. Por suas noites de vigília, por suas inquietações, acompanhando-me com as suas preces, quando me ausentava de casa, obrigada pelas repreensões que eu merecia e que ficaram sempre em seu carinho, sem que você me falasse dos receios que eu causava à sua ternura. Obrigada por tudo, mas por tudo que você me deu, e obrigada a todos os que me concederam em família para me servirem de protetores e companheiros. Estou ainda muito pobre de forças, mas Deus concederá à sua filha energias novas e serei útil. Mãezinha, meu pai João Batista, tia Geni e todos os meus entes queridos, termino dizendo que estou agradecida, amando a todos cada vez mais. E o papai me permitirá terminar esta carta dizendo à mãezinha, naquele abraço total, quando voltava à casa depois de qualquer ausência: mãezinha, você é tudo para mim. Mamãe, querida mãezinha, abençoe-me e deixe que me ajoelhe diante das suas preces outra vez, para repetir que nós duas confiamos em Deus. E receba todo o carinho, com muitos beijos da sua filha, agora mais filha do coração, Yolanda. Agora no Sementeira Cristã. Pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir a resposta à pergunta formulada pelo nosso prezado ouvinte Cássio Luiz Paranhos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O nosso prezado Cássio perguntou: por que há certos casos em que, em algum momento, a gestação se frustra, se interrompe? Pode haver aí algum comprometimento do espírito que determine essa interrupção da gestação para que ele não venha nascer? Vamos saber isso agora, meu caro Cássio, na palavra do nosso companheiro Fernando Américo Palermo. Remetemo-nos ao Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 7, União da Alma e do Corpo. Na questão 344, Kardec pergunta aos espíritos em que momento a alma se une ao corpo. Respondem os espíritos a Kardec que a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Na questão 345, outra pergunta de Kardec. A união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? E a resposta:
A união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Verificamos então que a vontade tem um fator preponderante neste processo. Se o espírito, por alguma razão, seja de recuo diante da prova, por ansiedade, ou mesmo por rebeldia, neste primeiro instante, não aceita a reencarnação, sendo estes laços, como explicam os espíritos a Kardec, muito frágeis, podem romper-se os laços que prendem o espírito àquele processo de construção do novo corpo físico. Então, neste caso, é interrompida a gestação. Outra situação também que pode acontecer é o fato de que espíritos muito comprometidos em existências pregressas podem ter causado grandes prejuízos ao perispírito, que é o corpo espiritual que liga ao espírito ao corpo físico. Estando este perispírito doente, podemos dizer assim, em alguns casos ele necessita de um contato, ainda que rápido, com a matéria para iniciar um processo de recuperação, de tratamento, de renovação dos tecidos perispirituais. Então são encaminhados a estas gestações rápidas para este primeiro contato com a matéria e posteriormente, um pouco mais aliviados dos seus traumas, das suas moléstias perispirituais, retornam então para completar uma gestação e reiniciar o seu processo evolutivo e educativo em uma próxima reencarnação. É importante a gente verificar que este processo é doloroso, tanto para o espírito reencarnante quanto para os familiares. Como não cai uma folha da árvore se não é pela vontade do Pai, devemos entender que a família, os pais, os avós, todos os familiares, estão implicados nesta problemática espiritual. Serve, então, de instrução, de crescimento espiritual para todos eles. Nós temos que entender que, muitas vezes, a nossa compreensão do sofrimento é uma compreensão limitada pela vida da matéria. Enquanto que, para o espírito imortal, o sofrimento, na verdade, é o remédio amargo que nos traz a oportunidade de revermos conceitos, de apararmos as arestas que temos com a contabilidade divina. Então nós temos que compreender todo o processo do ponto de vista do espírito imortal, e não limitados pelas injunções da vida física, das concepções sociais e tudo que nos envolve na vida da matéria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, e que os pais que passam por esta situação dolorosa, triste, possam entregar a Deus a sua cruz, o seu sofrimento, porque tudo obedece às leis divinas. Ouvintes, vamos informar aqui o que não fizemos no programa passado, por clamorosa e indesejável desatenção da equipe do Sementeira Cristã. E se um ouvinte amigo quis se informar, é lógico que muitos outros também o queiram. E eis aqui a informação indispensável. Quem, no último programa, apresentou a resposta da semana foi o nosso operoso companheiro Jaime Batista da Silva. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Só a herança divina torna divinos os herdeiros do universo. Com esta observação do espírito Agostinho pela psicografia de Chico Xavier,
encerramos o Sementeira Cristã. A apresentação foi de Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de Cássio Luiz Paranhos, Euri Carvalho. Fernando Américo Palermo. Inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essalo. Produção e direção João Vaz. Que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar. Em tempo real no Google. A qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E vejam também que podem ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem, no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também no Apple Podcasts. Podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.